Então vamos lá, pessoal, respondendo a pergunta, agora eu vou falar um pouquinho respondendo como ocorre a degradação dos aminoácidos aqui de maneira geral, de maneira mais resumida. Então vamos começar com a seguinte ideia, tá? Antes de eu fazer toda a contextualização, vamos começar com a seguinte ideia de que o primeiro passo, quando a gente está falando de degradação dos aminoácidos, a primeira etapa inicial, chama-se de desaminação. Mas deixa isso aqui de pausa, né, aqui um pouquinho pausado, e vamos dar só uma contextualizada para as coisas ficarem o mais claras possíveis. A gente já viu o quê? A gente já viu um pouco sobre a ideia do transporte dos aminoácidos e que o armazém por excelência dos aminoácidos em forma de proteínas intracelulares capazes de serem quebradas e disponibilizar aminoácidos para outros tecidos é o próprio fígado. Então no fígado a gente tem esse armazém de proteínas lábeis, que é como a literatura chama essas proteínas intracelulares, capazes de serem justamente degradadas e disponibilizar o que forma elas, que são justamente os aminoácidos para outros locais, certo? O fígado é esse armazém por excelência dessas proteínas lábeis. Então aqui eu vou desenhar um hepatócito para contextualizar com a seguinte ideia. Tinha muitos aminoácidos, então a pessoa comeu muita carne, foi do churrasco, comeu demais. E o que aconteceu? Ficou enriquecido de aminoácidos aqui na circulação. O fígado captou muitos desses aminoácidos e o que ele fez com muitos desses aminoácidos? Fez justamente o processo de síntese proteica. Para fazer o quê? Para sintetizar aqui justamente proteínas intracelulares. Agora vamos colocar o seguinte, o fígado, os hepatócitos, pessoal, eles atingiram o limite de quê? De formação de proteínas intracelulares. Então o que vai acontecer? Vai começar a acumular aminoácidos aqui. Esses aminoácidos começam a se acumular porque não está mais tendo como, não está cabendo mais proteínas intracelulares. E o que vai acontecer agora? Esses aminoácidos precisarão ser degradados. Então vamos entender um pouquinho desse processo aqui de degradação. Então vamos lá. Vou dar aqui um zoom para a nossa explicação, para a gente ver o que vai acontecer. Vamos só entender antes o que desencadeia esse processo. Então, o que desencadeia é o seguinte, pessoal. Quando o hepatócito começa a detectar, né, ali no meio intracelular, justamente que está subindo aqui o nível de aminoácidos, está ficando muito concentrado, porque não está conseguindo mais sintetizar proteínas intracelular, porque já está demais, o que ele vai fazer? Vai aumentar também aqui a presença, devido a vários processos intracelulares, de enzimas. Essas enzimas são, o aumento das enzimas são chamadas de aminotransferases. E o aumento dessas enzimas vai permitir que inicie todo esse processo que eu vou comentar agora com vocês, da própria desaminação. Então vamos entender, pessoal, que a principal via pela qual ocorre a desaminação é uma via chamada de transaminação, tá bom? Então vamos pegar a seguinte ideia. Eu vou pegar aqui o ácido alfa-cetoglutarico como exemplo, certo? Então a gente tem ali dentro do hepatócito disponível esse ácido alfa-cetoglutarico e a gente tem o que? A gente vai ter um encontro desse ácido alfa-cetoglutarico com um aminoácido que está em excesso, com esse aminoácido que está precisando ser degradado. E o que vai acontecer? Então vamos, antes de seguir aqui, só olhar para a seguinte coisa. A própria palavra aminoácido já nos aponta que um dos principais componentes do aminoácido é um grupo amina, certo? Então já inicia com a palavra amino, de aminoácido, porque já nos aponta que o aminoácido possui um grupo amina. Se o processo pelo qual inicia toda essa degradação é desaminação, então a gente já conclui o quê? Que o que vai acontecer? Que esse aminoácido que vai ser degradado, vai sofrer uma desaminação, ele vai perder o seu grupo amina, certo? E como eu falei, a principal via pela qual ocorre a desaminação é a transaminação. Então como que ele vai perder? Ele vai perder transferindo esse grupo amina para outra substância. No caso aqui eu estou exemplificando, que é um exemplo que o Gaio também traz, muito bem explicado, eu estou exemplificando com essa substância, que é o ácido alfa-cetoglutarico, tá bom? Então vamos lá, vamos dar seguimento aqui. Então o que vai acontecer? Vai haver a transferência do grupo amina para essa substância daqui. E isso vai acontecer da seguinte maneira. Vai haver, melhor dizendo, isso vai acontecer, não vou entrar tanto nos detalhes, né, próprios bioquímicos, enfim. O que vai acontecer é que esse ácido alfa-cetoglutarico, após receber o grupo amina, a gente vai chamar ele de ácido glutâmico. E agora que o aminoácido aqui perdeu
o seu grupo amina, a gente vai chamar ele, aqui vai depender do aminoácido, qual vai ser a substância que vai resultar, tá? Mas no exemplo também que é trazido pelo Guyton, que eu estou abordando aqui, o que vai sobrar desse aminoácido é o próprio alfa-cetoácido. Beleza. Então, já que já houve essa transferência, houve a formação dessas duas novas substâncias a partir desses dois precursores, graças ao processo de transaminação. Então, já vou apagar aqui de cima esses daqui, tá bom? Então, vou apagar daqui. Que a gente já teve a formação desses dois novos aqui a partir deles, tá bom? Certo. Então, vamos aqui dar seguimento. O que é que vai acontecer? O grupo amina foi transferido para cá. O grupo amina agora está aqui. O que pode acontecer com esse grupo amina que está aqui? O ácido glutâmico, por sua vez, pode transferir esse grupo amina para outra substância, certo? Mas eu não quero comentar tanto essa via, estou só citando ela. O que ele pode fazer também? Ele pode se envolver em uma reação, envolvendo especialmente o quê? Envolvendo o NAD mais a água. E após essa reação, na qual o ácido glutâmico sofre uma reação com NAD e a água, ele pode liberar o grupo amina na forma de amônia. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter novamente o ácido alfa-cetoglutarico e vai ser liberado NADH mais H mais amônia. Então agora a gente tem, finalmente a gente conseguiu liberar esse grupo amina na forma de amônia, tá bom? E o que pode acontecer? Esse ácido alfa-cetoglutarico que está aqui, ele pode retornar e servir para ajudar em novos processos de transaminação. Então ele pode voltar lá para cima, alfa-cetoglutarico, certo? E aqui, como o ácido glutâmico já foi degradado em ácido alfa-cetoglutarico, junto com NADH e amônia, né? Após essa reação que esse ácido glutâmico teve com NAD e a água. Então, já vou apagar ele aqui. E o que pode acontecer? Pronto, o alfa-cetoácido está aqui, depois eu posso comentar um pouquinho mais dele, deixar ele de pausa aí, tá certo? Mas o que pode acontecer? Esse ácido alfa-cetoglutarico pode se combinar com um novo aminoácido. E assim fazer o processo de formar um novo alfa-cetoácido e formar ácido glutâmico. E assim o processo pode continuar e se repetir várias vezes, tá bom? Então vamos lá, pessoal, dando seguimento aqui, estava dando uma limpada para a gente ganhar agilidade. Vou conversar agora um pouquinho sobre o quê? Sobre essa parte aqui da amônia. Então essa amônia foi formada a partir de todo esse processo que a gente viu. Agora a gente precisa que essa amônia seja convertida num composto que é a ureia. Aí vocês podem me perguntar, Pedro, por que essa conversão é necessária? Porque a amônia, pessoal, quando ela começa a se acumular, o que vai acontecer? Vai acontecer que ela, quando se acumula em quantidades elevadas, ela pode chegar a causar no organismo uma toxicidade extrema, especialmente para o cérebro. Então a gente precisa rapidamente convertê-la em ureia, tá certo? Vamos entender um pouquinho de como é que vai acontecer esse processo. Então, primeiro eu preciso falar o seguinte, preciso falar do palco onde ocorre essa conversão de amônia em ureia. E esse palco é precisamente o fígado, tá certo? Então, no fígado vai haver essa conversão. Eu vou escrever aqui uma forma simplificada, na verdade não só simplificada, como extremamente simplificada dessa conversão. Então, vamos lá. Essa conversão de forma extremamente simplificada é nada mais nada menos do que duas moléculas de amônia que se juntam com uma molécula de gás carbônico, certo? E a partir dessa reação, eu vou ter a formação de uma molécula de ureia e uma molécula de água, tá bom? Então, duas amônias são necessárias para se combinar com uma molécula de gás carbônico e a partir dessa reação resultar na formação de uma molécula de ureia e uma molécula de água. Beleza. Agora vamos sair um pouco da versão extremamente simplificada e vamos aqui para uma versão simplificada. Ainda não é a versão mais abrangente, porque agora eu vou comentar um pouquinho mais sobre o ciclo da ureia, mas não de forma tão abrangente porque envolveria citar muitas enzimas
Eu quero botar aqui o basicão, mas o basicão que importa, tá? Pra gente entender aqui o ciclo da ureia de maneira geral. Então vamos aqui. O ciclo da ureia, pessoal, começa com uma molécula, uma substância, que é precisamente a ornitina. Certo? A ornitina, por sua vez, vai fazer o quê? A ornitina vai se combinar com uma molécula de amônia, e além de se combinar com uma molécula de amônia, vai se combinar também com uma molécula de gás carbônico, certo? Eu vou apagar aqui o núcleo do hepatócito, porque a gente está no fígado, na célula do fígado que é o hepatócito, mas eu vou apagar aqui o núcleo dele para a gente ganhar um pouquinho mais de espaço, tá bom? E a partir dessa reação da ornitina com a amônia e o gás carbônico, a gente vai ter a formação de quê? A gente vai ter a formação da citrulina e também vai ter a liberação aqui de uma molécula de água após essa reação da ornitina, amônia e gás carbônico. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou focar aqui na citrulina e para isso eu vou apagar essa molécula de água que foi formada e vou colocar ela aqui no cantinho, tá bom? Mas ela foi formada. Então vamos lá, vamos avançar aqui a partir da citrulina. O que vai acontecer com essa citrulina? Ela vai sofrer aqui um processo no qual vai ser adicionada aqui outra molécula de amônia nessa citrulina. E o que vai acontecer? Agora a gente vai ter a formação de uma nova molécula, uma nova substância, que é precisamente a arginina. Certo? A arginina, por sua vez, pessoal, ela vai sofrer o quê? Essa nova molécula que foi formada após a adição da amônia na molécula de citrulina, que é a arginina, o que vai acontecer com ela? Antes de citar o que vai acontecer com ela, aqui também vale destacar o quê? Que aqui também é formada uma outra molécula de água. Então, não é o destaque que eu quero dar, por isso que eu vou apagar ela daqui também e vou colocar ela também aqui no canto, tá certo? Então, até agora a gente teve duas moléculas de água formadas. Ok, então o que vai acontecer com essa molécula, essa substância nova que foi formada aqui, a arginina? Ela vai sofrer, pessoal, a ação de uma enzima que é a Deixa eu botar aqui só um espacinho um pouquinho melhor. Que é a arginase. Certo? Só que esse processo no qual a arginina é degradada pela arginase, o que vai acontecer? Vai ser consumida, vai haver o consumo de uma molécula de água. Então olha aqui, uma dessas moléculas de água que foi formada vai precisar entrar aqui no processo todo, no qual a arginina sofre a ação da arginase. Então nesse processo a gente vai ser consumido, a gente vai perder uma molécula de água. Vou apagar aqui, tá bom? Beleza. E o que vai acontecer? O que vai ser formado após a arginina sofrer essa ação da arginase? A gente vai ter a formação de ornitina e de ureia. Então chegamos finalmente na ureia que a gente queria. E o que vai acontecer com essa ornitina? Então lembra que aqui, tudo isso aqui reagiu e foi transformado em outras coisas, que foi outras coisas quais, né? Melhor dizendo, foi transformado em outra coisa que foi a citrulina. Então agora não existe mais aqui a ornitina, o gás carbônico e também a própria questão da amônia que tinha aqui, porque foi transformada em citrulina, lembra? Mas agora o que pode acontecer? Pode chegar aqui, essa ornitina que foi formada aqui no final e voltar aqui para o início. E posteriormente se combinar com novos amônios e novos gás carbônicos. E começar todo o processo de novo. Por isso que a gente chama de ciclo da ureia, tá bom? Então, dito isso, a gente teve aqui a formação da ureia. E vamos ver se bateu com a nossa equação extremamente simplificada. A gente teve o consumo de duas amônias, teve o consumo de duas amônias. Teve o consumo de um gás carbônico, teve o consumo de um gás carbônico. E a partir desta reação, a gente teve a formação de uma ureia e uma molécula de água. Uma ureia e uma molécula de água. A ornitina voltou para conseguir refazer o processo várias e várias vezes, quantas forem necessárias, tá bom? Para conseguir justamente converter quanta amônia for necessária em ureia. Então lá, pessoal, estava aqui dando mais uma limpada. Então eu já comentei com vocês justamente essa conversão da amônia em ureia, que seria o mais importante, o principal que eu queria focar com vocês nessa descrição do ciclo da ureia. Mas eu não queria deixar de comentar, só para não passar batido. Beleza, eu falei aqui o que aconteceria com a amônia que foi formada, mas eu não falei muito o que poderia acontecer aqui com esses cetoácidos. Aqui o exemplo que eu usei, o alfa-cetoácido, né? O que poderia acontecer com eles? Qual poderia ser o possível destino deles, né? Então esses cetoácidos que são formados, pessoal, após a desaminação, certo?
que a principal via a própria transaminação, como a gente já viu, transaminação, o que pode acontecer? Eles podem sofrer especialmente 3 destinos, tá? Então eu vou citar aqui rapidamente para deixar pontuado, mas um deles seria justamente o quê? Seria a própria oxidação, e essa oxidação liberaria energia. Energia na forma que o nosso organismo fosse capaz de utilizar. Então seria na forma daquela boa e velha conhecida nossa moeda energética, que seria o ATP, certo? Outro destino que poderiam sofrer seria a própria gliconeogênese. E outro possível destino seria a cetogênese. Então dá só uma pincelada em cada um desses 3, tá? Então a oxidação, para acontecer uma oxidação daqueles produtos dos aminoácidos após a desaminação, que seriam os aminoácidos desaminados, né? Que no caso, aminoácidos desaminados, né? Que perderam amina, seriam os próprios cetoácidos. A gente precisaria, a partir desses cetoácidos, formar algum composto como a acetil-CoA. Isso é, algum composto que fosse capaz de entrar ali no ciclo de Krebs e a partir da entrada no ciclo de Krebs ocorrer todo aquele processo que eu descrevi com vocês na aula de lipídios e também lá no começo de maneira mais detalhada na própria aula de carboidratos. Então a partir dali o processo após a entrada dessa molécula no ciclo de Krebs seria o mesmo, tá bom pessoal? Que seria o processo da oxidação, a liberação de hidrogênio, gás carbônico, aí depois daquele todo o processo forma muito hidrogênio, aí vai lá, depois forma muito hidrogênio, vai ali para aquele próprio sistema quimiosmótico, né, e tudo mais, enfim. Que como eu falei, é só uma pincelada, não cabe recapitular tudo. Então, beleza. Vou falar agora um pouquinho da gliconeogênese, tá? A gliconeogênese é pegar esses cetoácidos, então eu vou dar um exemplo. Existe um tipo de aminoácido que é a alanina. Após ela ser desaminada, ela vai formar um composto, uma substância, além da amônia, evidentemente, que poderia ser liberada a partir daqui do outra substância que ela fez a transaminação, né? Enfim, essa alanina vai formar o ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico, por sua vez, pode ser usado para formar glicose ou também para formar o próprio glicogênio. Então aqui nesse contexto, quando a gente está falando, pessoal, aqui da parte do que os aminoácidos podem servir, a palavra gliconeogênese pode servir para a gente descrever tanto o quê? Tanto a própria formação de glicose, como também pode servir para a gente descrever a formação de glicogênio, tá certo? Então gliconeogênese, geralmente é a própria ideia, né, que eu já falei, nova glicose, mas aqui a gente pode usar para as duas coisas, para o aumento da formação de glicogênio e para a formação de glicose. Por fim, a cetogênese seria o quê? A cetogênese seria a gente, digamos, a partir desses cetoácidos, a gente formou acetil-CoA, tá certo? Com esses acetil-CoA, a gente pode fazer o quê? Vamos lembrar alguns conceitos das aulas de lipídios. Se a gente combina duas acetil-CoA, se a gente condensa duas acetil-CoA, a gente vai ter o ácido acético, que é nada mais nada menos do que um corpo cetônico, que pode ser utilizado como fonte de energia em diferentes tecidos do nosso organismo. E além disso, a gente pode, além de condensar, de polimerizar 2 acetil-CoA, a gente poderia polimerizar bem mais, cerca de 9 acetil-CoA. Lembra que eu falei na aula de lipídios que a gente pode degradar um ácido graxo, que é o ácido esteárico, e após essa degradação chegar em 9 acetil-CoA? Então, de maneira semelhante, a gente poderia meio que fazer o processo entre aspas reverso. Então a gente pega 9 acetil-CoA aqui formadas e a gente faz o quê? A partir dessas 9 acetil-CoA a gente forma um ácido graxo. Um exemplo aqui poderia ser o ácido esteárico. Então esse processo, que engloba tanto a formação de corpos cetônicos, mas também de ácidos graxos, é chamado de maneira geral, certo? Apesar de cetogênese geralmente a gente atribui mais à formação de corpos cetônicos, a gente chama a formação tanto dos corpos cetônicos como dos ácidos graxos a partir de precursores de aminoácidos desaminados, a gente chama esse processo de cetogênese. Então, os 3 destinos possíveis, de maneira mais resumida ainda, seria o quê? Seria... Ah, já tinha colocado aqui, né? Desculpa, pessoal. Os 3 destinos possíveis desses aminoácidos desaminados seria oxidação, gliconeogênese e cetogênese, tá certo? Então só queria dar uma pincelada nisso aqui com vocês também.